Não pode faltar na nossa vida a esperança. E eu sempre falei para vocês que a minha esperança ressuscitou no terceiro dia, que é Jesus. Amém? Então a minha esperança é que um dia o Senhor Jesus venha buscar, e como a tua palavra nos ensina, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada disso que a gente está passando aqui. Então é isso que me move, é isso que faz com que eu me levante, é isso que faz com que eu enfrente todos os problemas que estão aparecendo, que vão aparecer até a volta do Senhor Jesus. Amém? Então eu conto com a compreensão de vocês por esse momento. Amém, queridos? Que a gente sabe que nós gostamos muito de louvar, da palavra do Senhor, mas nós também temos que ter responsabilidade também com os nossos entes queridos, né? Então eu vou só pular essa etapa aí do louvor e nós vamos direto para a palavra. E é uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, e eu já preguei sobre isso. É um Salmo 23, eu quero compartilhar com vocês mais uma vez o Salmo 23, porque esse Salmo 23 falou muito comigo, e como ovelha, nós somos muito frágeis, né? E eu aprendi algo tremendo sobre esta palavra, e eu queria compartilhar mais uma vez com vocês. Eu sei que vocês já devem ter ouvido, já devem ter lido várias vezes esse Salmo. E o Salmo 23 diz assim, todos abriram a palavra do Senhor? Diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Senhor, está aqui, nós acabamos de lançar a tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos nesta manhã, fortalece mais uma vez este povo, como eu já pedi aqui em oração, para que a gente possa passar. Como a tua palavra nos diz aqui, mesmo que nós estivermos andando agora pelo vale da sombra da morte, a gente não vai temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Então nos ajuda, nos fortaleça, esteja conosco, porque nós sabemos que tu és fiel em todo tempo tu és fiel. E a gente quer também manter a nossa fidelidade com o Senhor até o fim. Então, Pai, me ajuda a tua igreja, este povo que aqui está, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Amados, esse Salmo 23 é um salmo, acho que é um dos salmos mais lidos da Bíblia, né? É o salmo mais conhecido da Bíblia. Esse e o Salmo 91 são os dois salmos mais conhecidos da Bíblia. E esse salmo chama atenção porque relata aqui um homem, o salmista, o Davi, né, o rei Davi, que ao colocar esse salmo aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, né, para a gente estar lendo esse salmo lindo e maravilhoso aqui, nos ensina grandes coisas. Primeira coisa que a gente aprende aqui nesse salmo é que o Senhor é o nosso pastor. É Ele que é o nosso pastor, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos fortalece, é Ele que muda a história, é Ele que transforma corações, é Ele que é o nosso pastor. Isso a gente não pode esquecer jamais. E o pastor, ele tem algumas diretrizes. O pastor, o Senhor, o nosso pastor, ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você. Talvez hoje o que eu esteja passando
é um ensinamento que lá na frente eu vou tirar com muita alegria. Amém? Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor, Ele é o meu pastor. É Ele que vai me guiar. É Ele que vai trazer... é Ele que vai me dar força para eu continuar, força para a Cida continuar, força para vocês continuarem na caminhada de vocês, na luta de vocês, porque é o Senhor que é o pastor de vocês. Isso a gente não pode esquecer jamais. E a própria palavra diz que nada vai faltar. E se você olhar para a história de Davi, quando a gente olha para a história de Davi, até ele ser encontrado por Samuel lá, o profeta foi lá para ungir um rei, eu creio que a vida dele era tranquila. Porque ele só pastoreava, ele cuidava ali do rebanho. Mas, amados, quando ele foi chamado ali, ele teve algumas lutas, ali, venceu um leão para proteger, as ovelhas, aquela coisa toda, o urso, a gente sabe da história. Mas depois que ele foi chamado, para ser um rei, foi escolhido pelo Senhor para ser um rei, eu não sei se vocês acompanharam a vida, a trajetória dele toda, ele não teve mais paz. Incrível, né? Porque quando ele foi chamado, ele começou a ser perseguido, ele teve que enfrentar guerras, ele teve que fugir, ele aprontou também, ele traiu, ele adulterou. Então a vida dele foi turbulenta. Aí depois ele teve problemas com o filho querendo querendo tomar o reinado dele. Então foi uma vida toda ali atribulada. E se a gente olha para esse texto aqui agora, que foi escrito por ele, a gente vê um homem totalmente aos pés do Senhor, um homem totalmente segundo o coração de Deus, um homem totalmente crente de que o Senhor era o pastor da vida dele. Apesar de tudo que ele estava passando, o Senhor era o pastor da vida dele. Isso traz para nós, remete para nós algo tremendo. Por quê? Porque por mais que eu esteja passando por tribulação, e o próprio Senhor nos ensina que no mundo nós teríamos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo. A gente pega um texto desse aqui, conhecendo a história de Davi, a gente começa então a ter um respiro. Por quê? Porque a gente sabe que um homem normal, um homem de carne e osso, passou por muitas dificuldades, por muitos problemas, e mesmo assim ele declara na palavra dele que o Senhor é o meu pastor. Então, se você olha para a história de Davi, você fica, como é que um homem chega até o ponto de acreditar de tal maneira aqui e dizer que o Senhor é o pastor da vida dele, que nada vai lhe faltar? E não faltou mesmo. Não faltou tribulação, não faltou dificuldade, não faltou problema, não faltou alegria, não faltou saúde, não faltou doença. Davi passou por tudo isso, por todos esses problemas, por todas essas dificuldades. Mas mesmo assim ele declara que o Senhor é o pastor da vida dele. E para ele nada vai faltar. E não faltou, amados, para ele. E como para nós também não vai faltar. Seja bênção, sejam dificuldades, sejam alegria, seja tristeza, não vai faltar. Mas o que a gente não pode deixar de declarar em alta voz e ter a convicção de que o Senhor é o nosso pastor. Amém? Isso não pode fugir da nossa mente. Nós estamos passando por dificuldade. Glória a Deus. Passando pelo deserto, glória a Deus. Algum ensinamento Deus vai dar para mim e para vocês. Lá na frente, Deus vai mostrar para nós o porquê nós estamos passando por certas dificuldades, por certas tribulações. Aí no versículo 2 ele vai dizer assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Interessante é que quando Deus fala das ovelhas, a ovelha é um bicho, é um animal que ele não tem defesa nenhuma. Ele não tem garra, não tem os dentes afiados para poder se defender, não tem espinho, não tem nada, ele é indefeso. E quando a gente olha aqui,
a gente vê que qualquer coisinha, qualquer barulho faz com que a ovelha saia do rebanho, não é isso? Qualquer tempestade, qualquer ventinho faz com que as ovelhas saiam do caminho. Por isso que o próprio Davi fala aqui: deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente, porque se tiver alguma tribulação, alguma dificuldade, a maioria das ovelhas, ela acaba se debandando, saindo do caminho. Mas nessa dificuldade aqui, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, sabendo que nada vai nos faltar, a gente tem o privilégio de pedir para Deus, falar: Senhor, nessa tempestade que eu estou passando, eu não quero sair dos seus caminhos, eu não quero me desviar, eu não quero parar a caminhada. Faz com que eu me deite, que me guie então numa água mansa, tranquila. Eu sei que o Senhor está no meu barco, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, mas eu preciso, Senhor, que o Senhor me guie por esses pastos verdejantes. Eu preciso que nessa tribulação, nessa dificuldade que nós estamos passando, que o Senhor me guie mansamente a águas tranquilas, para que eu olhe lá na frente e eu possa sentir a Tua presença. Essa oração que a gente faz, esse pedido que a gente faz, é para que a gente tenha certeza no nosso coração que o Senhor é o meu pastor. E nessa certeza eu vou ter a certeza também no meu coração que não vai faltar nada na minha vida. Porque se você olhar aqui, guia, o que a ovelha se alimenta? Dos pastos. O que a gente tem na nossa vida hoje de concreto? Que o Senhor nos dá é o alimento e a água todos os dias. É o que a gente precisa de imediato. É alimento e água. Sem alimento a gente não vive, sem água a gente não vive. Mas também sem o Senhor sendo o nosso pastor a gente não consegue vencer. Então quando a gente olha para isso aqui, ele já dá para nós: olha, se o Senhor é seu pastor, pode ficar tranquilo, descansa, Fernando. Descansa. Sabe por quê? Porque não vai faltar providência na sua vida. Não vai faltar água, não vai faltar alimento na sua vida. Eu vou te guiar mansamente, mesmo em meio a essas tribulações, eu vou te guiar mansamente. Eu vou mostrar para você qual é o caminho que você deve seguir, para que você transpasse por tudo isso aí, para a honra e glória do Senhor. Amém. E ele vai continuar dizendo: além de manter o nosso físico, de manter a nossa alimentação, a nossa água, ele vai dizer: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, guia-me pelos caminhos. Algo que eu aprendi aqui, que quando quando o salmista Davi aqui pede para que refrigere a alma dele, para que guie pelas veredas, pelo caminho da justiça, porque você imagina um homem sendo perseguido, um homem sendo ali, a vida toda dele sendo perseguido, tendo que vencer batalhas, guerras. O que passa na cabeça de uma pessoa quando você está sendo perseguido? O que passa na sua vida quando você vê que as coisas parecem que está tudo de cabeça para baixo? Que muitas pessoas estão perseguindo, muitas pessoas estão aí. Dá a impressão que a gente vai fazer o quê? Vamos usar o Velho Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, não é assim? A gente vai partir, mas aí Deus, o salmista pede: refrigera minha alma, Senhor, guia-me pelo caminho da justiça. Eu não quero ser injusto com ninguém, eu não quero ser maldoso com ninguém, eu não quero praticar nenhum tipo de maldade com ninguém. E olha que Davi teve a oportunidade de matar Saul, teve a oportunidade, né, de concretizar ali, mas ele não fez, por justiça ao Senhor, por amor ao Senhor, por respeito ao Senhor. Então nós precisamos também pedir em momentos de nossas dificuldades, nossas tribulações, além de nos guiar mansamente, além de nos manter o nosso físico, a nossa estrutura, a gente precisa também pedir para Deus refrigerar a nossa alma, manter a nossa alma tranquila, a nossa alma calma, tranquila, mansa, reta, pelo caminho do Senhor, para que a gente não pratique nenhuma injustiça, porque às vezes na nossa tribulação, na nossa dificuldade, eu posso agora estar pensando mil coisas. Por que Deus está fazendo isso? Por que está acontecendo isso? Por que está ocorrendo tudo isso de novo? Amados, Fernando e Bruno, que vocês chegaram agora,
A gente está adiantando um pouquinho a palavra que a gente nem louvou, porque a Cida está passando por um momento complicado, né? Ela está fazendo quimioterapia novamente, ela está passando por um período muito difícil, e eu estou adiantando um pouquinho porque daqui a pouco eu tenho que sair para levar ela no hospital. Então, por isso que até a palavra do Senhor aqui hoje eu estou falando sobre o Senhor que é o nosso pastor, porque eu preciso desta palavra e eu creio que vocês também precisam desta palavra. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então, eu preciso que Deus me guie, eu preciso que Deus me levante, eu preciso que Deus levante a minha esposa, que guie a minha esposa, que tranquilize a minha esposa, que tranquilize vocês que são, né, que nos ama, que guiem vocês também nos problemas que vocês têm também, porque eu sei que vocês têm muitos problemas também, problemas familiares, problemas disso, problemas daquilo, mas eu tenho certeza que hoje, nessa manhã, nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor. Amém? E Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer para que a gente tire lições lá na frente para a honra e glória do Senhor. Amém? E no versículo 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Aqui a gente olha para esse texto e a gente vê, quando a gente olha para um pastor na época, lá em Israel, eles caminhavam muito em vales. Então, para achar água, para achar alimento, eles passavam por alguns vales. E às vezes esses vales eram caminhos, por isso que ele diz aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eram caminhos pequenos. Eu não sei se vocês já viram aquelas montanhas, aquelas ovelhinhas passando, né? Passando aquele caminho que se escorregar dali, já era, morreu, é morte certa. Então ele lembra da época, ele lembra do seu pastoreio, ele lembra quando ele fazia tudo isso. Por quê? Porque ele certamente andou por caminhos assim, ele andou por caminhos difíceis, para que encontrasse lá na frente o alimento, a água. Então eram vales, eram dificuldades que eles tinham. Não era só o Davi, mas todos os pastores daquela época, quando andavam para alimentar as ovelhas, eles tinham que passar por alguns caminhos tortuosos, além do que proteger também sobre ataques de animais e tudo mais. Então, por isso que ele retrata aqui, ele aproveita dizendo que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele se colocando como uma ovelha, andando sobre um lugar perigoso, ele diz que não temeria mal algum. Por quê? Porque quem está com ele? Então, a mesma coisa nós aqui, nós estamos hoje andando num caminho estreito, complicado, que a qualquer momento nós podemos cair. Só que nós vamos pedir para que Deus refrigere a nossa alma, porque nós sabemos que Ele é o nosso pastor, que Ele vai cuidar de nós, que Ele está cuidando de nós, não está faltando nada, então eu não vou temer nada, eu vou andar. Eu sei que aquele caminho é complicado, que se eu escorregar ali, eu vou morrer, mas eu também sei que o Senhor é comigo. E se eu sabendo que Ele é comigo, Ele diz aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a vara é ali para... Sabe aquela ovelhinha que de vez em quando está ali, está meio saindo fora, né? Aquela ovelhinha que está meio olhando para as nuvens, aquela coisa tudo meio desapercebida. A vara serve para isso. Para dar uma cutucadinha ali, dar uma batidinha ali, dói um pouquinho? Dói, mas opa, volta para o caminho. E aí quando dá aquela vara ali, bate na gente, a gente volta para o caminho. E o cajado? O cajado, não sei se vocês já sabem, ele é assim, né? Ele tem um... Para que é aquilo ali? Para justamente quando a ovelha cair, puxar. Então por isso que ele usa isso aqui, a vara e o cajado. Por quê? Porque a vara vai dar aquela cutucadinha quando você está dispersa, quando você está querendo cair no abismo, para você voltar para o caminho. E se de repente na nossa caminhada, mesmo a gente estando firmes, na presença do Senhor, às vezes a gente dá uma trupicada, né? Tende a cair. O cajado está ali para te levantar, para te consolar, para colocar você de pé. Então, olha só que interessante. Tudo isso a gente aprende e traz para as nossas vidas, por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. É Ele que vai nos corrigir, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai puxar a nossa orelha, é Ele que, quando a gente cair, porque nós somos falhos,
nós estamos cheios de erros, a gente comete erros, mas a gente reconhece, se arrepende, e o cajado dele vem e nos levanta. Amém? Amém. E aí, no versículo 5 aqui do Salmo 23, diz que ele preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui não é um homem vingativo, não é um homem que quer a destruição, né, de outras pessoas, porque dá a impressão que aqui é um homem falando vingativo, né, pedindo para Deus, prepara aí uma mesa perante o meu inimigo aí, que agora eu sou. Não é isso que a palavra ensina. Está nos ensinando aqui que quando se prepara essa mesa, por quê? Porque todos os inimigos, todos aqueles contra Davi, estavam pedindo até pela morte de Davi. Estavam pedindo para que Davi morresse. E Davi ficou até doente. Quando a gente olha a história dele, ele ficou doente. E nessa doença, com certeza, agora não escapa. Agora morre. Agora já era. Tem gente no nosso meio assim, que olha para você, agora já era. Aquelas famosas orações contrárias, né? Está orando pelo irmão, parece que agora não passa mais. Agora, olha o problema ali, agora não escapa mais. Aí Davi só pede para preparar uma mesa perante os inimigos. Para que essa mesa aí seja preparada, para que a resposta da sua cura, que houve a cura de Davi, ele foi curado, ele se levantou, ele venceu, ele se tornou rei. E todos aqueles inimigos que queriam a morte dele, queriam a destruição dele, hoje não olham para ele mais, agora ele é um rei. Agora a gente vê que ele é o segundo coração de Deus. Então preparou diante dos olhos dos inimigos, o próprio Deus preparou a vitória de Davi para a honra e glória do Senhor, não de Davi. Então eu tenho certeza, queridos, quem aqui não tem inimigos? A gente tem inimigos carnais e nós temos inimigos espirituais. Querendo ou não, nós temos esses inimigos, não adianta a gente querer fugir. E às vezes o inimigo está na própria casa. E o que a gente vai fazer? A gente vai desejar o mal para essa pessoa? Não. A gente vai pedir para Deus, para que Deus prepare tudo. Prepara para que eu possa prosseguir, prepara para que eu possa vencer, prepara que eu possa orar em prol dessa vida, para que ela alcance o Senhor, para que ela se entregue ao Senhor, para que ela seja alcançada. Essa é a função nossa. Então preparar uma mesa aqui não é preparar uma mesa para me subir e ficar me vangloriando da minha vitória, não. Prepara uma mesa para que eu ande aqui, como diz a palavra do Senhor, no caminho da justiça, para que eu ore por aquela pessoa, para que eu tenha consciência de que aquela pessoa está sendo dominada pelo inimigo, eu estou sendo duplamente atacado pela pessoa e pelo inimigo que acompanha aquela pessoa. Então eu vou lutar, às vezes, e na maioria das vezes, contra a potestade, principados, espírito do mal, mas que a minha alma esteja tranquila e mansa, para que eu tenha a sabedoria para lidar com aquela situação, porque senão eu vou olhar para o irmão ou para a irmã como um inimigo, aí eu vou querer agredir a pessoa, eu vou querer agredir o ser humano, e não é esse o nosso papel. Então preparas aqui uma mesa que eu seja capacitado para lidar com situações, lidar com algumas situações ao qual eu vou lidar com o lado espiritual e também vou lidar com o lado carnal. Então eu quero aprender isso, e eu aprendo através da palavra. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, e eu sei que nessas dificuldades Ele vai me guiar pelo caminho correto, Ele vai me ensinar. Então hoje eu poderia se tornar por exemplo, a Cida, ela poderia se tornar uma mulher rebelde agora. Há mais de 20 anos atrás aconteceu esse mesmo caso com ela, ela passou. Aí de repente volta. E aí? Como ser humano, a impressão que dá é que a gente vai falar, meu Deus,
impressão, né, Fernanda? Que, passei o tempo todo aqui na igreja, orando. Não é isso? Buscando, lendo, ensinando, fazendo leitura bíblica, estudo bíblico, indo nas casas, agora voltou. Pense, como ser humano, o que a gente vai pensar? Que Deus é esse que permite que isso aconteça? Mas nós, como conhecedores da palavra, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, nós sabemos e cremos que tudo está no controle dele. Amém. E aí no versículo 6, meus amados, diz assim, que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha só como Deus é maravilhoso. Não tem como a gente discutir, não tem como a gente colocar Deus na parede, não tem como a gente se rebelar contra Deus quando a gente conhece a verdade. Quando a verdade nos liberta, quando a palavra nos mostra o Deus maravilhoso que Ele é. Ele coloca diante de nós, durante a nossa vida, a nossa trajetória toda aqui, duas colunas maravilhosas. Ou dois, vamos dizer assim, segurança na nossa vida, na nossa caminhada, que se chama bondade e misericórdia. Aí eu posso pensar o contrário. Olha, eu acabei de falar aqui que ela poderia pensar o contrário, né? Mas se você analisar, na primeira vez que aconteceu, ela teve uma trajetória de 20, 30 anos até aqui. O que seguiu ela durante essa trajetória toda? A bondade e a misericórdia de Deus. Você acha que daqui para frente essa bondade e misericórdia terminou? Acabou? Essa bondade e misericórdia vai continuar na vida dela, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Vai continuar. E ela vai nos seguir, habitarei, ainda vai nos levar a habitar na casa do Senhor por longos dias. O que é longos dias? Eternamente. Bondade. Bondade é aquilo que a gente não merece, mas Deus dá. Vocês entenderam? A bondade, Deus Ele dá para nós, mesmo a gente não merecendo, Ele dá. Aí de contrapartida, a misericórdia. O que é misericórdia? Deus não dá aquilo que você merece. Olha que Deus. Então, Deus olhando para nós, nós merecíamos o inferno, a morte. Mas Ele nos dá, não dá. Ele derrama sobre nós misericórdia. Ele derrama sobre nós o conhecimento da palavra dEle. Ele derrama sobre nós a bondade que a gente não merece, mas Ele dá para nós. Para quê? Para que a gente possa reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Ele nos fez, Ele nos criou. Ele nos conhece do alto da cabeça à planta dos pés. Então tudo que acontece na nossa vida é bondade e misericórdia dele. Ah, pastor, mas que coisa, que negócio mórbido, né? Se vem doença, se vem falta de dinheiro, se vem uma coisa, é bondade do Senhor, é permissão do Senhor. Eu não sei o porquê, eu não sei o para quê, mas eu sei que é a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguindo todos os dias da nossa vida. Sem a bondade do Senhor, nós já estávamos mortos. Imagine se Deus desse para nós o que nós merecíamos. Ninguém estaria aqui hoje. E aquilo que a gente merece, se Deus desse também, não estaríamos aqui. Então, olha que maravilhoso esse salmo. Ele nos ensina que o Senhor é o nosso pastor, que não vai faltar nada. Ele não falta mesmo. Não falta alimento, não falta vestimento, não falta tribulação, não falta dificuldade, não falta alegria, não falta choro, não falta alegria, bondade, não falta nada. E Ele faz a gente ainda como ovelhas, né, frágeis. Ele faz para a gente ande em pastos verdejantes, nos dá alimento, nos dá água,
faz com que a gente caminhe nisso aqui, mesmo nas tribulações, ainda mansamente, porque nós temos a sabedoria que vem do alto e isso capacita a gente a passar por certas dificuldades. Vai refrigerar minha alma, sua alma, na maior dificuldade que a gente tiver, porque nós vamos clamar a Ele que vai nos guiar, Ele que vai nos dar o caminho da justiça, para a gente fazer com que o amor dEle seja colocado diante de nós. A gente olha para nós, as pessoas olham para nós e falam: eu vejo o amor de Deus na vida da irmã Francisca, eu vejo o amor de Deus na vida da nossa irmã Maria. Por quê? Porque a alma dela está refrigerada e ela faz tudo isso pelo amor do nome do Senhor. E aí a gente vai andar às vezes por um caminho complicado, difícil. Eu acredito que ao longo da nossa vida, quando a gente desde pequenininho, nós andamos muito em problemas, né? Desde criança. Só que tem algumas partes da nossa vida que a gente não tinha a compreensão. Então, às vezes, passava batida, a gente nem sentia, né? Quando a gente era jovem, né? Quando a gente estava lá em adolescência, criança, a gente passava pelas dificuldades e nem lembrava, nem sabia que tinha Deus na vida, né? Mas aí, a certo ponto, a gente começou a conhecer Deus. É como se o profeta chegasse lá: olha, agora, a partir de hoje, você como ovelha do Senhor Jesus, você tem uma garantia da salvação, você tem a garantia de que um dia você vai morar lá no céu. Mas olha, daqui para frente vai ser difícil. Vai ser um pouco complicado. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente pensava, que a gente fazia, que a gente agia, não vai mais dar liga com o que o Deus quer para a nossa vida. E aí a gente começa a querer deixar aquilo ali. E às vezes é difícil deixar aquelas coisas ruins, né, que a gente praticava, porque a gente gostava, porque dava prazer para nós na época. E aí começa então o vasinho sendo moldado, as pedrinhas sendo tiradas, choro daqui, pranto dali, dor aqui, dor acolá, mas Deus limpando, transformando, ajudando, valezinhos aparecendo na nossa frente, caminhos pequenininhos que só cabe o pé, que se a gente dá uma tropeçadinha cai. Mas aí a gente tem agora, porque quando a gente caía antes, a gente não tinha Deus, né? Às vezes muitos de nós aqui tinham até dinheiro, mas não sabia lidar. Eu mesmo, cheguei uma época que eu estava ganhando muito dinheiro, mas não tinha dinheiro para comprar um chinelo. Dá para entender isso? Sem Deus, amados, é um saquetel furado. Entra numa mão e sai na outra, sem controle nenhum. Mas hoje eu sei que mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus, o Senhor Jesus, o meu pastor, está comigo. E aí a vara vai bater de vez em quando, brother. Você vai ser cobrada, você vai levar um puxão de orelha. Às vezes você não vai gostar, eu não vou gostar, ninguém aqui vai gostar, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas quando a gente sabe quem está chamando a atenção, a história muda. Aí essa varinha começa já a ser coisa boa. E aí dentro dessa varinha aqui tem aquele momento que eu vou dar uma de rebeldezinho. Porque aqui ninguém é santo. Nós estamos buscando a nossa santidade. Nós estamos no caminho da santidade. Nós estamos mudando a cada dia. Mas ninguém ainda é santo. Ninguém foi transformado em santo. Porém, eu vou ter aquele momento de rebeldia. Eu vou querer dar discutir um pouquinho com Deus. Olha eu querendo discutir com Deus. E aí o que vai acontecer? Eu vou tropeçar. E eu vou cair. Só que Deus é tão misericordioso, e por isso que a palavra diz que a bondade e a misericórdia dele anda comigo todos os dias, que o cajado dele vai lá e me puxar. Eu vou reconhecer o meu erro, eu vou reconhecer o que eu fiz, e aí eu tenho certeza que essa bondade, essa varinha que me bateu ali, que eu dei uma de rebeldezinho, eu sei que o cajado vai me levantar, porque eu reconheci o meu erro. E no momento mais difícil que eu estiver passando, que os inimigos, né, por incrível que pareça, a gente conhece a história de Jó. Jó íntegro, um homem íntegro, reto, foi acusado pelos amigos. Alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo. Você está passando por tudo isso porque você está em pecado, porque você está isso, porque você está aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Não é assim a história? E Deus ali deixando acontecer as coisas para ver lá na frente
que o inimigo estava errado. E é isso que acontece aqui. Prepara então a mesa para mim, Senhor. Eu sei que os inimigos vão me acusar. Eu sei que às vezes alguém deve estar pensando, por que está passando por isso agora? Por que está passando por essa dificuldade? No meio da nossa família. Não está indo na igreja? Não vai com a Bíblia debaixo do braço toda hora? Não está pregando a palavra? Não está ministrando? Não está orando? Por que está acontecendo isso? Então o que a gente vai fazer nessa hora? Pegar pelo pescoço a pessoa? Não, vai pedir para Deus preparar uma mesa para mim perante os meus inimigos. E aí, amados, nós vamos ter essa certeza que Deus deu aqui para Davi. Porque ele fala aqui, certamente, ele tem a certeza de que a bondade e a misericórdia seguirão ele todos os dias. Seguiu ele todos os dias da vida dele. E eu tenho certeza que vai nos seguir todos os dias. Então a bondade, aquilo que a gente não merece, mas Deus ainda dá. E a misericórdia, aquilo que a gente merece, mas Deus não dá. Essas duas coisas maravilhosas, esses dois seguranças aí, vão nos seguir até o final das nossas vidas, se a gente colocar o Senhor como nosso pastor e salvador das nossas vidas. Amém, queridos? E aí, a recompensa de tudo isso, de você saber que o Senhor é o pastor, que nada vai te faltar, que você vai ser, andar pelo vale da sombra da morte, tudo isso aí que a gente falou aqui para vocês, qual que é a recompensa? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Então a recompensa que me guia, a recompensa que me motiva, a recompensa que mantém a minha esperança lá em cima, a recompensa, a promessa de Deus para a minha vida é o que faz eu andar, caminhar, e eu tenho certeza que ajuda a Cida a caminhar, vai ajudar vocês a caminhar, é que nós temos a certeza, a não ser que você não tenha certeza de quando você fechar seus olhos, você vai estar com o Senhor. Mas se você tem essa certeza, é que nós vamos habitar por longos dias na casa do Senhor. Amém. E aí, meus amados, a gente sabe, eu tenho certeza, como a palavra nos ensina, não vai ter mais choro, é uma promessa do Senhor. Não vai ter mais pranto, é promessa do Senhor. Não vai ter mais morte, promessa do Senhor. Olha só, as promessas do Senhor. Então, amados, vamos passar pelas dificuldades, pelas tribulações, dando glória a Deus. Amém? É isso que vai nos fortalecer, é isso que vai nos mostrar, é isso que vai nos guiar, é isso que vai fazer com que eu e você vença as nossas dificuldades. Eu tenho a minha, vocês têm as suas. Mas a minha dificuldade e a sua dificuldade tem um Senhor. E esse Senhor é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso que eu quero passar para vocês. E eu queria que vocês ficassem de pé para a gente orar. Eu queria que vocês orassem agora pela Cida. Amém? Você colocasse a sua irmã aí em oração. Eu tenho certeza que vocês têm um carinho imenso pela Cida, um amor incondicional aí pela Cida. Eu sei que logo logo ela vai estar recuperada em nome do Senhor Jesus. Ontem, eu sei que para as mulheres é complicado, quando a queda de cabelo,